Eu sou a Bruna e este é o podcast Santa Indagação. Aqui é o lugar onde uma questão honesta é honestamente colocada. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado e a resposta que busca é certeira, acabando assim com todo tipo de conflito. A resposta é dada em todos os lugares, mas é aqui que ela pode ser ouvida. Sobre a resposta, dificilmente ela está atrelada à questão colocada. No entanto, ela sempre oferece algo novo e diferente da questão. Então, entre perguntas e respostas, aqui o que mais vale é a entrega e a disposição. E se tu ainda está em dúvida, só vem para esta santa indagação. Diabo, demônio, capeta, Satanás, Lúcifer, tem vários nomes, né? E para nós começar a sair um pouco do misticismo e viver a verdade, a realidade, hoje eu quero trazer um pouco sobre esse personagem famoso no cristianismo. Talvez você não concorde com tudo o que eu vou trazer aqui, mas escuta pelo menos. Fica aí comigo até o final, certo? Então vamos lá. O que é o diabo? Diabo é uma crença, é uma ideia. E é uma ideia tão enraizada que chega a ser inconsciente. Esse diabo mesmo, que as pessoas têm como um ser do mal, sabe? Que tem gompas, cola, capa, que solta fogo. Isso é puro folclore. Tu sabe, né? Essa história também de anjo caído, rebelde, que foi expulso do céu, também é um conto, é um mito. Ou seja, tudo isso que a gente aprendeu são símbolos, é um jeito de contar cheio de fantasias e floreios. É como se fosse historinha de criança, não é algo legítimo, em última instância. Mas, ainda que seja tudo fantasia, eu sei que é um conceito muito poderoso e assustador. E que até hoje as pessoas acreditam, principalmente no meio cristão. O cristianismo histórico se baseia todo em cima de Deus versus o diabo. Se baseia em escapar do inferno e ir para o céu. O diabo é ainda percebido como um ser externo, como uma força do mal que está em combate contra Deus, que fica guerreando com ele pela posse de suas criações, para ver quem vai sair vitorioso e ganhar mais a posse da humanidade, para ver quem é o mais poderoso entre os dois. O diabo é visto como um possuidor que se apossa e as pessoas não têm decisão nenhuma. E tudo isso não é verdade, mas é uma crença. É uma crença. Lembram da história do Gênesis sobre o pecado, sobre o fruto proibido, sobre aquela queda do homem que conta lá? A verdade é que para Deus a separação nunca aconteceu. A queda ou a separação, que é a mesma coisa, no céu, na eternidade, na realidade, ela nunca aconteceu. De fato, a separação não aconteceu. Mas aqui para nós, na nossa experiência humana, a separação parece real. Não parece que você está aqui e Deus está longe, né? Você está aqui e Deus está lá no céu. Não parece que você está fazendo um trajeto, um percurso que te levará
até Deus, te unir, te ligar com Deus? Parece, né? Para nós a separação parece real. Nós experienciamos a separação, mas ainda assim, a separação é uma crença. E qualquer crença parece extremamente real para aquele que acredita. Esse é o poder da crença. Pode ser a maior mentira do mundo, mas se você acredita, ela é real para ti. E é isso que acontece com essa crença no diabo, que é a mesma crença da separação de Deus. Afinal, só tem um diabo porque houve a separação, não é? A ideia do diabo é que ele confrontou a Deus. Lembra? Que ele venceu a Deus, que Deus proibiu e ele foi lá e fez mesmo assim. Mas pensa bem, se Deus que tem todo o poder, tivesse de fato proibido o fruto, tu acha que seria possível comer esse fruto? O que tu acha? Se Deus tivesse proibido, seria mesmo possível comer do fruto? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que algo seja mais forte do que Deus. Se ele diz que não é possível, é porque não é possível. Dizer que o fruto foi comido, mesmo Deus proibindo, quer dizer que Deus não tem poder, ou que ele perdeu o poder, ou que tem alguma força, alguma coisa maior do que ele. Ou seja, eu estou querendo te trazer é que essa crença de que o diabo é real e que tem poder, ela precisa ser questionada. Nós precisamos questionar essas fantasias que nos contaram. Poxa, será mesmo que o que Deus proibiu estava tão fácil assim? Será que Deus realmente ele proibiu alguma coisa? Será? Porque se ele tivesse de fato proibido, então eu não conseguiria fazer o proibido. Se Deus proibiu, o proibido não seria possível. Se Deus é todo poderoso, como ele poderia criar algo que fosse falho? Percebe como a gente não questiona? E quando a gente começa a questionar, a gente começa a ver que isso não tem lógica, que não faz sentido. Ora, se Deus criou a sua criação igual a ele teria posto o que ele mesmo fez em risco? Se Deus criou a sua criação una com ele mesmo teria se colocado em risco? Ele criaria a sua criação para se autodestruir? Ele se destruiria? Será que Deus é tão insano assim? Deus é a sanidade. Nós é que estamos insanos. Nós acreditamos em todas as histórias que nos contaram e porque acreditamos sem questionar, isso se tornou a verdade para nós. O simbolismo do jardim do Éden, da árvore do conhecimento, do fruto proibido, do diabo, etc., tem recebido muitas interpretações ao longo da história. Tem muita gente falando um monte de coisa e tudo bem. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza é que Deus e a sua criação não pode ser destruída e nem pode se autodestruir. Deus e a sua criação não pode ser mudada, não pode mudar, ele é imutável. Dizer que algo mudou a criação de Deus é dizer que Deus é fraco e pode ser atacado. É dizer que o imutável pode ser mudado. Então, o que é o diabo? O que é o diabo?
é a nossa crença. É essa crença na separação de que sim, foi possível comer o fruto proibido, nós viramos contra Deus e por isso fomos expulsos do céu. Diabo é uma crença, é ter a separação como real. É acreditar que o poder de Deus foi usurpado para criar outra coisa diferente e mal. Diabo é a crença na separação, é a crença na autocriação, é a crença numa existência separada de Deus. Ah, Bruna, mas eu tenho uma vida aqui no mundo e é separada de Deus. Eu tenho filhos, eu trabalho, eu isso, eu aquilo. É exatamente isso. Isso é o diabo. É de fato acreditar que tem uma vida separada de Deus. É acreditar nessa autoria da vida. É uma crença que parece real. E acreditar nisso é amedrontador. Se você perceber bem, o nosso estado basal é medo. Já reparou? Temos sempre um medo da retaliação instalado que se manifesta de tudo quanto é forma. Medo de falar o que queremos, medo de dizer não, de desagradar, medo de falar o que a gente acredita, a nossa fé, medo de fazer algo que nos pedem porque nos sentimos muitas vezes incapazes, medo do que vai acontecer no futuro, numa situação com aquela pessoa, medo de ficar sem, medo da morte, medo de tudo. Esse medo da retaliação está em tudo. Como eu disse, isso é uma crença enraizada e poderosa, mas ao mesmo tempo é destrutiva. Nos tornamos fracos e cheios de medo, amedrontados por isso. Porque acreditar na separação é uma oposição clara a Deus, que nega a paternidade de Deus, nega a criação perfeita de Deus, nega a perfeição de Deus. Acreditar na separação é declarar a imperfeição de Deus. Acreditar na separação é dizer o quanto Deus é falho, o quanto Deus é fraco, errôneo, mutável. E o resultado dessa crença é, sem dúvida, o medo. Naturalmente, por consequência da crença na separação, vamos sentir medo. Esse vai ser o nosso estado basal que guia as nossas vidas. Olha para a tua vida agora e vê o que o diabo tem feito. Olha e vê o que essa crença tem feito. Isso é sério. O que é a tua vida? Não é uma experiência de poucos anos na Terra? Uma experiência entre um pequeno intervalo de nascimento e morte? A tua vida não é um intervalo de tempo e espaço com algumas alegrias, algumas coisas boas, mas muitos conflitos e muitos problemas? Na tua vida não tem um monte de sacrifícios, de dor, só para ter um instante de felicidade e de paz? Para depois começar tudo de novo e de novo? A tua vida não é uma vida cheia de medo, fazendo e buscando coisas para se livrar do medo? Não é uma vida cheia de insatisfação? Não tem sempre a vontade de que algo fosse diferente do que é? Não tem sempre uma limitação? Quer algo, mas não consegue? É isso o que o diabo, que essa crença na separação, tem feito contigo. O teu reino não é deste mundo, mas você tem acreditado que sim. E isso é uma crença enraizada, poderosa e destrutiva. Diabo, essa crença na separação, é o que chamamos de ego. Ego
é separação. E é sobre isso que vamos falar no próximo episódio. E vai ser de maneira bem prática, tá? Então hoje eu vou ficar por aqui e eu espero que você pense, que você reflita sobre isso que eu trouxe e volte na semana que vem. Eu vou estar aqui te esperando na continuação deste assunto.